Torcedor apaixonado da Raposa. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Diário da Raposa, o seu canal de notícias do Cruzeiro. Prepare-se porque o que você vai ouvir agora pode mudar completamente os rumos do nosso gigante celeste nesta temporada. Respire fundo, porque as informações que chegaram até nós são absolutamente impressionantes e mostram a dimensão do projeto que está sendo construído em Belo Horizonte. Vamos começar falando de algo que vai fazer você entender o tamanho da força que o Cruzeiro representa hoje no cenário nacional. Enquanto outros clubes lutam para manter suas principais peças, a Raposa não apenas segura seus craques, como recusa investidas milionárias de gigantes do futebol brasileiro. E quando falo gigantes, estou falando do clube mais rico do país, aquele que está acostumado a levar quem quiser do mercado. Mas dessa vez, a história foi diferente. Antes de revelar todos os detalhes que vão deixar você de queixo caído, preciso que você entenda o cenário atual do nosso Cruzeiro. A diretoria comandada por Pedro Lourenço tem demonstrado uma capacidade impressionante de planejamento e execução no mercado da bola. Desde a chegada da SAF, o clube mudou de patamar, passou a brigar de igual para igual com qualquer equipe do Brasil e da América do Sul. Não estamos mais falando daquele time que apenas sonhava, estamos falando de um projeto real, concreto, milionário e extremamente bem estruturado. E é justamente dentro desse contexto que a primeira grande revelação de hoje ganha ainda mais relevância. Estou falando do nosso camisa 10, aquele jogador que carrega a responsabilidade de ser o maestro do time, o cérebro das jogadas, o diferencial nos momentos decisivos. Matheus Pereira não é apenas mais um atleta do elenco, ele se tornou peça fundamental no esquema tático e representa muito do que Tite pretende implementar em campo. A qualidade técnica, a visão de jogo, a capacidade de criar jogadas do nada fazem dele um dos meios-campistas mais completos em atividade no futebol brasileiro. Agora vem a parte que vai fazer todo o cruzeirense vibrar de orgulho. Segundo informações reveladas pelo respeitado jornalista Jorge Nicola, o Flamengo, sim, o Flamengo do Rio de Janeiro, aquele mesmo clube que não mede esforços financeiros para montar elencos estrelados, fez uma investida forte para tirar Matheus Pereira do Cruzeiro. E não foi uma simples consulta, não foi apenas um interesse passageiro. Houve conversas sérias, houve tentativa real de seduzir o jogador, houve movimento concreto para levá-lo ao Rio de Janeiro. O mais interessante é que essa tentativa aconteceu no meio do ano de 2025, momento em que o contrato de Matheus Pereira com a Raposa caminhava para o fim. O Flamengo sabia disso e tentou aproveitar a situação. Eduardo Maluf, empresário do Meia, chegou a se reunir com dirigentes do clube carioca para discutir os termos de uma possível transferência. Imagine a cena. Um dos clubes mais poderosos do continente oferecendo projeto, estrutura e evidentemente uma proposta financeira robusta para convencer o jogador a trocar Belo Horizonte pelo Rio de Janeiro. Mas aqui entra o ponto que demonstra a mudança de mentalidade que o Cruzeiro vive. Matheus Pereira disse não. Simplesmente recusou a possibilidade de vestir o manto rubro-negro e optou por permanecer defendendo as cores celestes. Essa decisão não foi apenas esportiva, foi uma declaração de confiança no projeto que está sendo construído na Toca da Raposa. Quando um atleta no auge da carreira, com 29 anos, recusa uma proposta do Flamengo para ficar no Cruzeiro, isso diz muito sobre o momento que vivemos. A renovação contratual foi sacramentada até 2028, com aumento salarial significativo que coloca o camisa 10 entre os jogadores mais bem pagos do país. Falamos de um salário mensal de R$ 2.500.000, valor que demonstra o compromisso financeiro da SAF em manter seus principais nomes. Esse investimento não é apenas um gasto, é uma estratégia inteligente de manutenção de patrimônio esportivo e de competitividade em alto nível. Mas se você acha que para por aí, está completamente enganado. A movimentação do Cruzeiro no mercado tem outra frente que pode explodir nas próximas horas e transformar completamente o patamar ofensivo do nosso time. Estamos falando de um atacante veloz, técnico, com passagens por competições europeias e que atualmente defende justamente aquele clube que tentou levar Matheus Pereira. A ironia do destino pode estar prestes a colocar um jogador do Flamengo dentro do nosso projeto. Gonzalo Plata entrou definitivamente no radar da diretoria celeste e as conversas estão mais avançadas do que muita gente imagina. O equatoriano, que pertence ao Flamengo, virou alvo concreto após o clube carioca definir internamente os valores para uma possível negociação. A cifra estabelecida é de US$ 30 milhões, algo em torno de R$ 155 milhões na cotação atual. É um investimento altíssimo, mas que está dentro das possibilidades do projeto comandado por Pedro Lourenço, que tem demonstrado apetite financeiro para contratações de peso sempre que a diretoria esportiva identifica atletas alinhados com a proposta de jogo e com potencial de retorno dentro e fora das quatro linhas. A decisão do Flamengo em negociar Plata não passa por questões técnicas ou de desempenho. O jogador é reconhecidamente talentoso,
tem mercado valorizado na Europa e ainda possui idade favorável para valorização futura. A questão é puramente estratégica. O clube carioca entende que possui alternativas no setor ofensivo e que pode fazer caixa com a venda do equatoriano. Essa percepção abre uma janela de oportunidade gigantesca para o Cruzeiro, que enxerga em Plata exatamente o perfil que Tite busca para implementar seu modelo de jogo. O comandante celeste deixou claro desde sua chegada que deseja um elenco com características específicas, atletas que correspondam taticamente às suas exigências e que possam executar o futebol intenso e vertical que ele pretende implantar no Mineirão. O treinador quer um atacante de velocidade, que consiga romper linhas defensivas, que tenha intensidade para pressionar e versatilidade para atuar em diferentes posições do setor ofensivo. Gonzalo Plata reúne todas essas características. O equatoriano não é apenas rápido, ele tem capacidade de drible em espaços curtos, finalização potente e leitura tática que permite encaixar em esquemas variados. Para Tite, seria uma peça que elevaria imediatamente o nível competitivo do elenco celeste. A experiência internacional do jogador, que já atuou em ligas competitivas e enfrentou adversários de altíssimo nível, também conta pontos na avaliação técnica. Tite valoriza atletas que já passaram por pressão, que conhecem o peso de decisões e que não se intimidam diante de grandes desafios. Internamente, a avaliação da comissão técnica e da diretoria é extremamente positiva. Plata representa aquele tipo de contratação que entrega resultado imediato sem comprometer o futuro financeiro do clube. Pelo contrário, um jogador de 24 anos, com experiência internacional e margem de evolução, tende a se valorizar ainda mais caso tenha sequência e protagonismo. E é exatamente isso que o projeto do Cruzeiro pode oferecer. A SAF trabalha com a mentalidade de construir um elenco que seja competitivo agora, mas que também preserve valor de mercado para eventuais negociações futuras. Plata se encaixa perfeitamente nessa filosofia de gestão esportiva moderna e eficiente. Enquanto no Flamengo o equatoriano convivia com forte concorrência e oscilação de minutagem, na Raposa a perspectiva é radicalmente diferente. Ele seria contratado para ser titular absoluto, para ter a confiança integral da comissão técnica e para assumir papel central no esquema ofensivo. Essa mudança de cenário pesa muito na decisão do atleta e de seu staff, que enxergam em Belo Horizonte a oportunidade de retomar o protagonismo que marcou sua trajetória em outros momentos da carreira. A garantia de sequência, algo fundamental para qualquer jogador que deseja manter ritmo e evoluir tecnicamente, é um dos principais atrativos que o Cruzeiro coloca na mesa durante as negociações. Além disso, o ambiente que está sendo construído na Toca da Raposa tem chamado a atenção de atletas e empresários. A estrutura de ponta, os investimentos constantes em melhorias, a presença de um treinador renomado como Tite e a ambição declarada de brigar por títulos importantes fazem do Cruzeiro um destino atraente para qualquer jogador que queira se destacar no cenário nacional e ganhar visibilidade internacional. Plata sabe que vestir a camisa celeste neste momento significa estar em um projeto vencedor, com respaldo financeiro e esportivo para competir de igual para igual com os maiores clubes do continente. A negociação ainda depende de avanços concretos, mas o Cruzeiro demonstra estar disposto a investir pesado para viabilizar a contratação. Pedro Lourenço tem autorizado aportes financeiros significativos sempre que identifica oportunidades estratégicas, e Gonzalo Plata se enquadra perfeitamente nesse perfil. A combinação entre qualidade técnica, potencial de valorização e encaixe tático faz dessa possível contratação uma das mais empolgantes da janela de transferências. Os bastidores indicam que as conversas entre os clubes estão aquecidas e que pode haver novidades a qualquer momento. A expectativa é que uma proposta formal seja enviada em breve, dando início às tratativas oficiais que podem culminar na chegada do equatoriano a Belo Horizonte. O Flamengo aguarda uma proposta oficial dentro dos valores estipulados, enquanto o Cruzeiro observa atentamente cada movimento, consciente da complexidade da operação, mas confiante na força do projeto que apresenta ao jogador. Se os números convergirem e as tratativas evoluírem conforme o esperado, a Raposa pode estar a poucos passos de anunciar um dos reforços mais impactantes do futebol brasileiro em 2026. A movimentação tem gerado grande expectativa entre os torcedores, que acompanham cada atualização nas redes sociais e aguardam ansiosamente por um desfecho positivo que possa fortalecer ainda mais o elenco para as competições que se aproximam. Essa combinação de manter Matheus Pereira recusando o Flamengo e potencialmente trazer Gonzalo Plata do próprio Flamengo mostra a inversão de forças que estamos vivendo. O Cruzeiro não é mais coadjuvante, é protagonista absoluto no mercado da bola. A Raposa se impõe com autoridade, negocia de igual para igual com qualquer gigante e demonstra que chegou para ficar na elite do futebol brasileiro. Então não perca mais tempo, se inscreva agora no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma atualização e deixe sua opinião nos comentários sobre essas movimentações que podem mudar tudo.